Por que trabalhar com recuperações judiciais? Trabalhar com RJ é muito difícil? Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que pretende dividir com você conteúdos importantes de direito empresarial, especialmente de recuperação judicial. Hoje eu quero fazer uma conversa informal sobre perguntas que aparecem diariamente na minha timeline, nos canais que eu transito e mesmo por e-mail. Por que trabalhar com recuperação judicial? Trabalhar com recuperação judicial é muito difícil? Olha só, para iniciar essa resposta, eu quero apontar objetivamente o cenário em que nós estamos. Eu estou fazendo esse vídeo em fins de maio de 2020, em um contexto econômico absolutamente recessivo. Se você buscar qualquer dado sobre esse cenário, você vai verificar uma expectativa de retração do PIB brasileiro em no mínimo 6%. Você vai perceber que as microempresas e empresas de pequeno porte estão passando por severas dificuldades. Gente, a minha geração, eu tenho 40 anos, a minha geração nunca passou pelo grau de dificuldade, pelo grau de retração da economia que está agora atravessando. O único período comparável foi o período de 2015, 2016, ontem do ponto de vista histórico, no qual em 2 anos o PIB brasileiro diminuiu 7%. Nós estamos falando que apenas esse ano a retração indicada será no mínimo de 6%. Além disso, nós estamos diante de possibilidades abertas para a recuperação judicial que antes não estavam postas. Mas antes de falar dessas possibilidades, eu quero argumentar mais ainda sobre essa crise. Qual é o remédio jurídico para a crise da sociedade empresária? Qual é a alternativa que o direito oferece em um contexto empresarial dificultoso? Olha, meu caro colega, eu posso estar muito enganado, mas o direito empresarial oferece como melhor remédio, como um remédio estándar, a recuperação judicial. A crise empresarial tem como solução jurídica a recuperação judicial. Então, o primeiro motivo que eu lhe apresento para começar a trabalhar com recuperação judicial é que você está diante da possibilidade, da oportunidade de trabalhar na recuperação da economia brasileira. Nós estamos em um cenário muito grave e nós precisamos de profissionais que saibam do riscado, que entendam dos processos de recuperação judicial. Portanto, o primeiro motivo é ver bem, ver o seu contexto. Tem sentido aprofundar o estudo sobre direito do trabalho? Claro, é uma área extraordinária, eu gosto muito, tenho uma preocupação especial com os trabalhadores em recuperações judiciais e em falências, mas fato é que em um cenário como o que nós estamos vislumbrando, é muito mais interessante do ponto de vista da carreira do advogado se posicionar auxiliando o surgimento da empresa. Indiretamente, isso inclusive beneficiará a classe trabalhadora. Tem algum sentido em se preocupar com outras áreas do direito, tendo em vista que esta é o verdadeiro vetor de recuperação da economia? Então, esse eu diria é o primeiro grande argumento. Nós precisamos nos ocupar com a recuperação das empresas, nós precisamos nos preocupar com a atividade econômica, nós precisamos de profissionais que entendam do métier e saibam assessorar as empresas que precisam de um suporte jurídico. Então, isso se faz trabalhando com recuperações judiciais. E aí, vamos combinar, sem qualquer preconceito. Eu já disse em outras oportunidades, o tempo para o preconceito e a recuperação judicial ficou lá em 2014, lá em 2013, lá em 2015 que seja. Nós já estamos maduros com relação a esse instituto. Nós já conhecemos as potencialidades desse instituto. A alternativa à recuperação judicial é a quebra da empresa, o que não beneficia qualquer credor.
Eu acho fantástico isso. Eu participei de algumas assembleias de credores em que antes da assembleia se ouvia de um ou outro credor a indignação com relação à fraude, com relação ao calote institucionalizado, e eu ponderava exatamente o oposto. Estou convencido do contrário. Se alguém acha que recuperação judicial é calote institucionalizado, esse alguém não sabe nada de direito empresarial. Com todo respeito ao colega, esse alguém não sabe nada de direito. Porque é muito pior para o credor uma eventual falência do que o ingresso em recuperação judicial. Seja do ponto de vista concreto, financeiro, seja do ponto de vista contábil, da empresa poder calcular a expectativa de receber no médio prazo o seu crédito. Em uma falência, nós estamos diante de outro cenário. E é seguro afirmar que em uma falência, credores quirografários sequer verão o valor do dinheiro. Porque é isso que ocorre na grande maioria das nossas falências. Então, gente, vamos falar a verdade, mesmo para o credor, a recuperação judicial é positiva sim. Por contra-intuitivo que pareça, ela é positiva. Por quê? Porque o credor vai ver, mesmo que parcialmente, o seu crédito no seu bolso. E é disso que nós estamos falando. Portanto, não tem mais sentido falar de preconceito, falar de calote, falar de fraude, porque não é nada disso. O que nós estamos falando é um remédio, talvez amargo, para salvar um doente. Eu até vou repetir. Recuperação judicial pode ser um remédio amargo, mas vai salvar o doente. E vai salvar o doente não salvando exclusivamente a empresa. Esse remédio amargo que vai salvar o doente se refere não exclusivamente ao doente empresa, se refere também ao conjunto dos credores, que vão receber menos, mas vão receber. Então, esse remédio amargo será ministrado a todos os agentes econômicos que circundam a recuperanda. E é muito melhor um remédio amargo do que a morte. Então, não vejo sentido nesse preconceito. Pelo contrário, no meu ponto de vista, no cenário contemporâneo, é importante que os agentes econômicos entendam o que significa recuperação judicial. E aí, meu caro colega, conversando com você, advogado que pretende trabalhar nessa área, nós também cumprimos uma função de esclarecimento. Uma função de explicação aos outros players que não estão e não pretendem ingressar em recuperação judicial. Veja bem, uma coisa é um advogado chegar em um credor e argumentar que é uma fraude, que é um calote. A outra coisa é explicar, olha, meu caro colega, é do jogo comercial. A alternativa seria uma tragédia para o seu crédito. Porque ao invés de você ter um parcelamento e um prazo, você não veria esse crédito. Perfeito? Então, com relação a esse preconceito, eu acho que está na hora de ser desfeito. Mas tem uma outra sinalização importante nestes tempos, e veja o período que eu estou gravando esse vídeo, e uma sinalização que diz respeito tanto ao campo brasileiro quanto às instituições de ensino superior. Marcelo, explica melhor isso. Eu vou explicar com detalhes e sem pressa. Antes de 2020, nós não tínhamos a alternativa de recuperação judicial ao produtor rural. No recurso especial número 1800.032, o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade do produtor rural se socorrer nesse instituto, submetendo os créditos também anteriores à inscrição na junta comercial. Assim, isso são detalhes, inscrição na junta comercial, submissão dos créditos, isso tudo são detalhes que vocês aprendem no curso do tempo, acompanhando os materiais que eu produzo, lendo sobre recuperação judicial. Importa dizer aqui que hoje é possível ventilar a hipótese de recuperação judicial de produtor rural. O Poder Judiciário recebe esse pedido e defere o pedido de recuperação judicial de produtor rural. Isso antes de 2020 era muito difícil. Então, esse é mais um argumento importante para você, meu caro colega, ingressar nessa jornada empresarial e entender tudo sobre recuperação judicial. Além disso, outra janela que se abriu recentemente
especialmente com a recuperação judicial da UBRA, aqui no Rio Grande do Sul, e da recuperação judicial da Universidade de Cândido Mendes, a Universidade do Rio de Janeiro, outro campo que se vislumbra é a possibilidade de ingresso em recuperação judicial de instituições de ensino superior, que antes não era permitido em razão de que essas instituições consistiam em associações civis e não em empresas. A mitigação da exigência do critério empresarial do artigo 1º, que a gente encontrou no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nessa decisão de deferimento no Rio de Janeiro, significa ampliação robusta de um mercado de recuperações judiciais. E aí, meu caro colega, fica a discussão. Vale a pena ficar distante desse mercado que vem se ampliando substancialmente? Vale a pena ficar de costas para a recuperação dos agentes econômicos que vão se recuperar? Esse período mais tormentoso pelo qual atravessamos, meu caro colega, minha cara colega, vai passar. E vai passar com o nosso trabalho. Vai passar com as nossas boas energias em relação aos processos de recuperação judicial. Então, além desse cenário de crise conturbado que exige uma proatividade dos atores que atuam em recuperação judicial, nós temos duas novas frentes de atuação que não estavam postas, digamos, o ano passado. Há 12 meses não estava colocado na mesa a possibilidade de recuperação judicial de instituições de ensino superior ou de produtores rurais. Possibilidades que hoje se assentam do ponto de vista jurisprudencial. Eu gosto de anotar que a decisão que deferiu a recuperação judicial para a Universidade de Cândido Mendes teve, juntada com a petição inicial, 2 pareceres de juristas notáveis na área de recuperação judicial. Um parecer do doutor Sérgio Campinho e o outro do Manuel Justino Bezerra. Então, pareceres substantivos que indicam que esse mercado realmente vai florescer. Nós estamos diante, portanto, de uma crise econômica que exige a atuação em recuperações judiciais. Nós estamos diante de um mercado crescente na área rural, do produtor rural e também em instituições de ensino superior. E nós temos um último vetor, que são as mudanças trazidas na Lei 11.101 em relação a esse período de calamidade pública. E aí eu chamo a atenção para a possibilidade de ser uma excelente alternativa à recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. Vê bem, no substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados, MEs e EPPs poderão ingressar pelo regime especial, apresentando uma carência de 1 ano, parcelamento de 5 anos, 60 meses, com deságio e, se não obtiverem êxito na aprovação do plano de recuperação judicial, o juízo não poderá decretar falência. Ou seja, no caso das ME e EPPs, nós estamos falando do ingresso em recuperação judicial sem qualquer risco para o agente econômico. Algo inédito desde a promulgação da Lei 11.101 de 2005. Recuperação judicial com risco zero. Então, gente, não há sentido advogados ficarem de costas para esse campo de trabalho, para esse campo de atuação. É realmente uma área extraordinária e eu decidi abrir o jogo nos meus canais discutindo todos os temas que envolvem recuperação judicial. E agora eu vou começar a responder a segunda questão. Deixa eu ver o tempo aqui. Dá tempo, tranquilo. Recuperação judicial é um processo muito difícil? É muito difícil atuar em recuperação judicial? Veja bem, meu caro, simples é trabalhar no JEC. E talvez nem seja tão simples. A gente vê alguns escritórios que são proativos no juizado especial e realmente sofisticam a atuação e se destacam. Eu costumo dizer que trabalho de excelência não é fácil em nenhuma área. Então, independente da área que se pretende atuar,
o direito envolve dedicação, envolve estudo, envolve tempo despendido. Quem gosta disso se dá bem. Quem não gosta acaba enveredando para outras áreas. Então, fato é que nenhuma área do direito é simples, mas tem algumas áreas que são talvez um pouquinho mais complexas. No caso do processo de recuperação judicial, eu entendo que a leitura das dificuldades foi aumentada pelos atores que nela trabalham. E eu vou dar só um exemplo que a gente discute seguidamente aqui no escritório. Nos bancos universitários é muito frequente os professores que atuam na área não explorar devidamente o instituto. Fazer uma espécie de reserva de mercado. Não explicar o passo a passo do processo de recuperação judicial na prática. E complicar um pouquinho mais os temas para que os colegas, para que os estudantes tenham um pouquinho de rechaço dessa disciplina. Por outro lado, também é comum nos bancos universitários que professores não conheçam a prática desse instituto e fiquem teorizando em torno da Lei 11.101, não demonstrando a vida que a lei carrega, a vida que um processo de recuperação judicial revela. E isso também cria um certo distanciamento. Por causa desse distanciamento acadêmico, que, seja em razão do professor que não quis abrir o jogo para reservar o mercado, seja em razão do professor que não conhece o jogo, o aluno passou pelos bancos universitários sem conhecer o jogo, sem saber jogar, e faz a sua trajetória profissional vendo o processo de recuperação judicial como algo muito distante, muito complicado. Se você acompanhar os meus conteúdos, se você acompanha o meu canal no YouTube, se você acompanha os meus canais no Insta e no Face, você já viu que não é algo de 7 cabeças, não é um bicho de 7 cabeças. Você já viu que é possível trabalhar sim com recuperação judicial. Agora, tem que se dedicar. Um outro detalhe que ninguém comenta com profundidade é que, ao contrário de outros processos, o rito da Lei 11.101 está todo previsto em 200 artigos, 170, 200, 210 artigos. O rito da recuperação judicial é célere, razão pela qual não é tão complicado entender todo o seu procedimento. A dificuldade do processo de recuperação judicial é que você, em regra, só se depara com ele quando tem um problema para resolver. Você não se prepara para esse processo. Você não está afiando o machado para enfrentar esse processo. E aí, quando ele vem, parece algo maior do que realmente é. Mas assim, é possível conhecer com profundidade o processo, é possível conhecer com profundidade as estratégias envolvidas nesse processo, e o detalhe, a condição para isso é ter vontade. Eu faço um convite, acompanhem os meus conteúdos, acompanhem as minhas páginas, vocês vão ver que eu abro vários temas que não são abertos aí cotidianamente, já fui até criticado por isso, mas você consegue entender grande parte dos processos de recuperação judicial com os conteúdos que eu tenho divulgado. E assim, não é um bicho de 7 cabeças, como eu mencionei há pouco. Tem o rito previsto na Lei 11.101 e grande parte de suas questões são enfrentadas nos tribunais superiores. Razão pela qual o treinamento avançado em recuperação judicial ajuda e por vezes é definitivo em colocar o colega no campo de batalha. Por quê? Porque não é algo de outro mundo, mas é preciso segurança, é preciso amparo, é preciso saber alguns detalhes que não estão no corpo da lei, porque foram construções jurisprudenciais essenciais para o ingresso no campo de batalha. Não é de outro mundo, mas a gente tem que ter uma dedicação um pouquinho maior. O que está em jogo é algo um pouco maior do que está em jogo em outros processos. Mas nós precisamos desmistificar esse processo e entendê-lo na sua inteireza. Por isso, eu convido você a acompanhar os nossos conteúdos e guarde a ideia.
É possível trabalhar sim a partir da Lei 11.101, a partir das decisões dos tribunais superiores. Espero que eu tenha sido feliz em lhe explicar por que você deve amadurecer a decisão de trabalhar com recuperações judiciais. Espero também que eu tenha conseguido demover você desse receio com relação às supostas imensas dificuldades de trabalhar nessa área. Essas imensas dificuldades podem ter sido criadas propositalmente. E é essa ideia que eu estou tentando desfazer no conjunto de conteúdos que eu tenho produzido incessantemente, e eu sei que você está acompanhando, até porque você está aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e siga me acompanhando. Se não inscreveu-se ainda no meu canal no YouTube, se inscreva agora. Clique no botão do sininho para ser informado das questões que estão no ar e acompanhe no Insta e também no Facebook. Também entre no meu canal no Telegram. Em frente, gente!